Olá, alunos, estamos de volta para dar continuidade à aula de crase, tá? Vamos então falar sobre aquilo que eu comentei na aula passada. Tá? Sobre a crase, tem alguns casos que são proibidos a utilização da crase, tá? Então vocês têm que prestar atenção nisso. Existem alguns casos onde a utilização da crase é proibido. Nós não podemos usar, ok? Existe muitos casos. Eu vou dar para vocês aqui 2 ou 3, ok? Para não ficar muito extensa a aula. Mas, como já havia falado, vocês precisam consultar a gramática, ver na internet e estudar isso com vontade, porque esse tema é corriqueiro em provas de concurso, ok? Vamos ver aqui. Falei para vocês que não podemos colocar crase antes de palavras masculinas. É óbvio, porque a crase com o A, né? A fusão são duas letras iguais, olha aqui. Fusão vai ter crase. Mas se você tiver A mais O, não dá aquela crase, não são iguais. Então elas vão se somar. Elas se somam, vão ficar assim, vai ficar assim, olha. Ao. Então, uma palavra masculina, ela pede o A ou pede o O. Por exemplo, museu. Substantivo masculino, museu. O museu, eu vou falar a museu ou o museu. O museu, então eu vou ter a combinação de um A com o O. Por exemplo, eu vou falar assim, ó, João foi ao museu. Vai ter a esposa do verbo, João foi, do verbo ir, que é a esposa dele, a, e vai ter o artigo do substantivo museu, que é O. Por isso que não vamos ter crase antes de palavra masculina, porque não vamos ter um A. Ali a gente vai ter um O. Então não dá para fazer a fusão, entenderam? Vamos ver aqui então, olha só. João entregou as flores a Paulo. Paulo é uma palavra masculina, então nós não colocaremos aqui o acento indicativo da crase. O acento grave não deve ser colocado, estaria errado. Não vamos colocar, mas se nós tirássemos ali o Paulo e colocássemos o mecânico no lugar de Paulo, ficaria assim, olha. João entregou as flores a o mecânico. Por quê? O mecânico é uma palavra o quê? Masculina, pede o mecânico. Ó, e quem entrega alguma coisa a alguém. Então esse a que está aqui é casado com o entregar, o verbo entregar. Então juntou os dois, formou ao. Não fundiu, entendeu? Se uniram, somaram, ok? Então por isso que antes de palavra masculina não podemos utilizar a crase, ok? Beleza. Esse é um caso obrigatório. Vamos para o outro. Palavras repetidas. Então, no meio de palavras repetidas, não há o uso da crase, ok? Vamos ver aqui, olha. Eles ficaram cara a cara. Ó, palavras repetidas, tá? Mesma coisa de eu falar dia a dia. Ou seja, dia a dia, palavras repetidas no meio, não podemos ter o acento indicativo da crase. Então, é proibido o uso de crase aqui, ó, entre palavras repetidas. Tá ok? Vamos lá, então. Mesmo porque vocês podem analisar que o verbo aqui, olha, ficar. Quem fica, fica em algum lugar. Não fica? Em. Não tem nem a preposição a, nem é casado com a, para poder somar com outro a ali. Entendido? Ficou claro isso aí, então? Não existe crase antes de palavra masculina, não existe crase antes de palavras repetidas e também não existe crase antes de verbo. Então, antes de um verbo, eu jamais poderia usar o acento indicativo da crase. Está proibido. Olha aqui. Muitos chegaram a comprar. Olha que esse A está aqui, mas depois dele tem que ir um verbo. Verbo comprar. Antes de verbo, não devemos usar o acento indicativo da crase. Tá? Olha aqui, ó. Não poderemos fazer isso. Então, tome cuidado. Existem algumas questões de concurso que é pegadinha. Eles colocam A com o acento indicativo da crase, aí você vai lá dizer que está certo. Não. Repare quem vem depois, vem após essa preposição ou esse artigo. Ok? Então, ó, não tem. Tranquilo? Existe outro caso, pronomes, né, pessoais, a maioria dos pronomes possessivos, com exceção de minha, nossa, pronomes de tratamento, com exceção de senhora, senhorita, a dona. Então, esses pronomes é um outro caso que vocês precisam estudar à parte. Tá ok?
Estou dando 3 casos para vocês, mas existem outros. Aí cabe cada um, no interesse de cada um, buscar ali o conhecimento. Beleza, gente? Então vamos que vamos. Existe também o caso de crase facultativa. O que é crase facultativa? É aquele caso em que eu, colocando uma crase, o acento indicativo da crase vai estar certo, se eu também não colocar, vai estar certo também. Entendido? E quais são os casos de crase facultativa? Eu vou dar para vocês aqui 3 casos que vai encerrar esse assunto de crase facultativa. Então, existe um processo mnemônico que ajuda você a entender isso. Quais as situações onde eu poderia usar a crase facultativa? Quais as situações? Até Nossa Maria. Vocês conseguem gravar essa frase aí? Até Nossa Maria. Consegue? Até Nossa Maria. Se alguém me perguntasse assim, você conhece os casos de crase facultativa? Eu, com certeza. Quais são os casos? Eu, até Nossa Maria. Entendeu? Vamos ver então. Vai acontecer a crase facultativa quando nós tivermos a preposição até, quando nós tivermos o pronome possessivo feminino, nossa, minha, tua, sua, vai acontecer, tá? Pronomes, vou até pôr aqui, ó, pronomes possessivos femininos, tá? Porque o nosso, o teu, o seu não vão entrar nesse caso, só os femininos, tá bom? E Maria, nomes próprios, nome de pessoas, nome de mulheres. Então, nome de mulheres, também teremos o quê? O acento indicativo da crase facultativo. Mas, professor, explique-se direito. O que é crase facultativo? Você entendeu? Crase facultativo é onde eu, colocando o acento indicativo da crase, vai estar certo. Se eu também não colocar o acento indicativo da crase, vai estar certo. Isso é crase facultativa. E eu tenho que saber quando ocorre isso. Quando ocorre isso? Com a preposição até, com o pronome possessivo feminino, nossa, minha, tua, sua, com o substantivo, nome próprio, né? Feminino, Maria, Madalena, Helena. Então, diante desses 3 casos. Então, grave isso aqui, ó, até Nossa Maria. São os 3 casos onde você vai ter a possibilidade de pôr a crase ou não. Então, vamos ver aqui exemplos. Olha só, a plateia prestou homenagem a Sandra. Olha, eu tenho o que aqui? Um nome próprio feminino, nome de mulher, correto? O que é que eu disse? Antes de nome de mulher, a crase é facultativa. Eu coloco se quiser. Se eu deixar assim, estará certo. Mas se eu puser o acento indicativo da crase, também estará correto. Entendido? Beleza? Deu para ficar claro aí? Antes de nome de mulher, hein? Bom, vamos lá. Ela se comoveu até as lágrimas. Gente, esse até as lágrimas, eu estou acento aqui, se comoveu até as lágrimas, é a preposição até. Mas olha o que eu vou dizer para vocês. Isso aqui é facultativo, porque eu poderia ter isso aqui sem um acento indicativo da crase. Existe um caso que vocês precisam saber. Existe uma locução até a, tá vendo? Existe uma locução até a e existe a preposição até. Quando eu for usar só a preposição, eu não vou ter o acento indicativo da crase, tá? Significa que neste caso aqui eu usei só o até mais o artigo. Esse aqui vai ficar como artigo das lágrimas. Ó, artigo das lágrimas. Então, esse até aqui não tem este a. Ele não é a locução. Então, eu não vou botar crase ali. Por que que acontece isso? Porque não se pode usar duas crases, duas preposições juntas. Se eu digo para você que eu ponho esse até, é uma preposição, e eu ponho aqui um acento indicativo da crase, eu estou dizendo que eu tenho uma preposição aqui, mas aqui dentro eu vou ter uma outra preposição. E a norma diz que a gente não pode ter duas preposições juntas. Entendido? Então, professor, como é que funciona? Ó, esse até é preposição. Este aqui, este a não é uma preposição. Então, quando eu quiser, olha, usar a preposição, quando eu quiser usar só a preposição, este até aqui, eu não vou colocar a crase. Mas se eu quiser usar esse até a, eu vou colocar acento indicativo da crase. O importante é o seguinte, é que vocês saibam que a preposição até, geralmente, após ela,
a crase é facultativa. Depois da preposição até, né? Após a preposição até, esta palavrinha que vai vir aqui, tanto a quanto as, ele vai ser facultativo a colocação do acento grave. Basta saber isso, entendeu? Vamos ver outro caso aqui, ó. João entregou, quem entrega alguma coisa a alguém. Então, João entregou alguma coisa. Quem é essa alguma coisa? João entregou o quê? O prêmio. Mas entregou a quem? Opa! Tá vendo aqui, olha? A mim. Eu quero saber se esse A aqui, ele vai ter o acento grave. Como que eu sei disso? Olha só. Crase facultativa. Até Nossa Maria. Pronome possessivo feminino. Minha não é um pronome de posse? Minha. Ele não é feminino? Seria masculino se fosse meu, teu, seu. Mas minha, né? Pronome de posse, minha, possessivo feminino, significa que antes desses pronomes, o acento indicativo da crase, ele é o quê? Facultativo. Ou seja, se eu deixar da maneira que está, vai estar correto. Mas se eu realmente quiser pôr o acento indicativo da crase, também estará correto, porque essa facultatividade me permite colocar ou não. Deu para entender isso? Beleza. Agora, tem um detalhe com esse até aqui. Eu acabei de falar para vocês que logo após o até, a preposição que vem aqui, ela pode ser, o a que vier depois, ele pode ter o acento indicativo da crase ou não. Todo mundo entendeu isso? Depois da preposição até, aqui eu coloco ou não. Mas existe um caso onde ele será obrigatório. Não tem essa coisa de colocar ou não. Você tem que obrigatoriamente pôr o acento indicativo da crase. Você deve estar se perguntando, professor, está me confundindo. Não, somente este caso. Tirando esse caso, todos os outros você vai pôr ou não. Mas nesse aqui você é obrigado a pôr o acento. Qual é esse caso? Olha aqui. A plateia prestou homenagens à mãe, às professoras, até a zeladora. Olha aqui, tá vendo? Depois do até, o acento indicativo da crase. Quando é que vai acontecer isso? Quando esse até aqui significar, inclusive. Ó, inclusive. Tá bem? Olha só. Quando esse até significar inclusive, após ele, então, tem que entrar o acento indicativo da crase obrigatoriamente. Repare, olha só, a plateia prestou homenagens à mãe, às professoras, inclusive à zeladora. Deu para entender? Isso aqui é pegadinha de concurso, hein? Muita gente vai errar isso aí, então tome cuidado. Então, eu não vou cobrar isso aqui na prova de vocês, não. Fique tranquilo. Mas eu quero que vocês fiquem atentos a isso aqui. Então, esse até aqui, tirando esta situação, ele sempre vai ter o acento indicativo da crase facultativo. Tirando essa situação. Que situação é essa? É quando esse até significar inclusive. Olha só. Inclusive a zeladora. Deu para entender isso aqui? Então, gente, a gente vai interromper e depois a gente volta com alguns exercícios para que vocês possam praticar.